Boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Amanhã, 19 de março, é dia da fundação de Rio Preto. A cidade comemora 162 anos de fundação, ocorrido em 19 de março de 1852. Se eu estiver errado, meu convidado que está aqui do lado vai me corrigir daqui a pouco. Eu queria que vocês conversassem hoje aqui no nosso programa com um historiador, jornalista, um memorialista, uma pessoa extremamente ligada às tradições históricas e mais recentes também de São José do Rio Preto, que é o Lelé Arantes. Antônio Arantes Neto, mas esse nome eu acho que nem ele se lembra mais de que é exatamente esse. Isso é um problema sério. Quando alguém chama, quero falar com o senhor Antônio, eu faço dívida para pagar. Lelé, muito obrigado por estar vindo participar do nosso programa. O Lelé, aliás, é muito conhecido do telespectador do Opinião Cidade. Ele comandou esse programa durante um bom tempo, se não me engano, uns 6, 7 anos, não é isso, Lelé? 2 vezes, né? Eu fiquei 3 anos numa vez e acho que 4 na outra. Eu sou que nem o Marcos Ferreira aqui, é carimbado, né? Exatamente. E o CRI, né? O CRI também veio 2 vezes para cá. Exatamente. É bom trocar de vez em quando, que dá um ar novo, ideias novas, uma oxigenada no programa. Mas é bom, sobretudo, legal. Poder contar com a experiência, com as informações que você, especialmente você, tem em relação a esse primeiro tema que nós vamos conversar aqui. Hoje aqui, eu e o Lelé já estávamos trocando uma ideia aqui antes de começar o programa, já derivamos por vários outros temas que, de repente, a gente pode conversar aqui também, que vai da política ao esporte, por exemplo, sei lá. Só não conversamos sobre BBB e telenovelas da Rede Globo, que a gente não gosta muito, né, Lelé? Não, eu não tenho tempo mais para assistir esse negócio, não. A última novela que eu assisti foi aquela uma que Direito de Nascer. Não, é uma que botaram fogo no mundo lá, o Daniel Filho e a Regina Duarte. É uma novela, Senhora do Destino, alguma coisa assim. Essa aí eu ainda assisti. Acompanhei. Lelé, mas amanhã é aniversário de Rio Preto. A cidade comemora 162 anos, hoje na condição de um dos mais importantes e prósperos municípios brasileiros. Claro que enfrenta muitas dificuldades, tem problemas sérios, problemas estruturais. Nós tivemos agora, aí, recentemente, uma ameaça com o problema da água por causa da seca e por causa de um dos poços profundos da cidade que acabaram tendo problemas. Enfim, problemas não nos faltam, mas também não nos falta a disposição dessa cidade de superar obstáculos e continuar crescendo sempre, se desenvolvendo sempre, a ponto de ter se tornado um grande polo de desenvolvimento regional. Mas a pergunta para você é o seguinte: 19 de março de 1852, o que aconteceu naquele dia exatamente? Olha, Rei, oficialmente, documentalmente, nada. Né? É engraçado isso, porque, na verdade, não existe nada que... Por exemplo, você pega Mirassol, que foi fundada em 8 de setembro de 1910, tem um documento, tem uma ata, e os fundadores assinaram essa ata. Tá? Você pega Monte Aprazível, Porfírio Pimentel, quando fundou Monte Aprazível, mandou um documento para a Câmara, ele tinha sido vereador, né? Isso foi em 1898, ele tinha sido vereador, ele mandou um documento para a Câmara de Rio Preto que ele sabia que ia ficar registrado a data da fundação. Mas Rio Preto não tinha. Né? Então, na verdade, nós não sabemos bem se é 1852, se é 1851, se é 1850, mas convencionou-se falar em 1852. E o 19 de março pode ter sido também um arranjo para coincidir com a data de São José ou não? Com a data de São José. Eu acredito que foi um arranjo, né? Mas isso acabou se tornando oficial, né? Acabou-se... Porque imagina o seguinte, em 1852, tem algumas perguntas que a gente não tem respostas. Primeiro, então vamos lá. João Bernardino de Seixas Ribeiro construiu uma casa ali onde há voluntários com Atiradentes. Isso, tem um posto de gasolina. Tinha um posto de gasolina. Tinha um posto de gasolina, agora tem um estacionamento, tem uma pastelaria ali. Na frente do açougue ali. Isso. A pergunta é, de quem que ele comprou o terreno? Nós não sabemos. Começa por aí. Porque esse terreno foi doado para a igreja, ou seja, olha só como que são as coisas. O Luiz Antônio da Silveira, o Antônio Carvalho e o Vicente Ferreira Neto saíram lá de Minas, vieram para cá e tomaram posse dessas terras, já não compraram de ninguém. Então eles doaram para São José
Um terreno que também não era deles, mas eles doaram. Então, houve duas doações, né? Três doações. Três doações. O Vicente teria doado a área ali da Santa Cruz, o Luiz Antônio, essa área que nós estamos aqui da Boa Vista, e o Antônio Carvalho e Silva, aquela área que acompanha as duas margens do Córrego Canela e do Borá até o Rio Preto, desde a nascente. Outros documentos dizem ao contrário, que foi o Luiz Antônio que doou aquela área, né? A doação da Santa Cruz desapareceu, porque parece que a irmã do Vicente Ferreira Neto, chamada Barangonça, olha que nome esquisito, né? Sumiu com esse documento, então não tem prova e tal. Esse documento, na verdade, a doação, o Leonardo Gomes, naquele livro que ele escreveu em 1975, descobriu um documento, não se sabe aonde, dessa doação. É uma coisa muito nebulosa. Imprecisa, né? Imprecisa. Em 1910, a Câmara moveu uma ação contra a igreja, porque a igreja tinha o aforamento dessa região. Ou seja, tinha a enfiteuse, o laudêmio, né? Toda vez que você comprava ou vendia um lote, você pagava um imposto para a igreja, que é um imposto medieval que existe lá em Jales até hoje. Não sei se ainda existe, né? Existe, ainda existe. Tanabi, o centro de Tanabi, também é assim, com a igreja. E parece que Petrópolis, cidades por causa Petrópolis é com a família imperial. Família imperial, exato. Em Tanabi é com a igreja. Em Cosmorama, Vila Nova, que é afastado, também é com a igreja. E lá em Jales é com a família Jales. Aqui em Rio Preto houve então uma ação da Câmara Municipal para impedir isso. Isso, aí a Câmara e a Prefeitura acabaram, a Câmara, na época não existia prefeitura, aliás, já existia prefeitura, mas era muito incipiente ainda. A Câmara que cuidava dessas coisas fez um acordo com a igreja e pagou, se não me engano, 70 contos de réis na época, era uma dinheirama, né? E quase metade do orçamento de Rio Preto, e pagou a igreja e acabou o aforamento. Isso em 1910. Quer 1910. dizer, nem existia ainda a diocese aqui em Rio Preto. Ou talvez já existisse, não sei. A diocese é a paróquia, né? A diocese é o bispado. Não existia. O bispado veio em 1931. O bispo daqui era o bispo de Jaboticabal. De São Carlos. São Carlos. E ele que respondeu, por exemplo, topou esse negócio. Exatamente, esse negócio aí. Tá, então houve 3 doações de terreno Isso. que acabaram dando origem à formação do povoado, da vila, etc. Quer dizer que por pouco nós não tivemos o surgimento de 3 cidades diferentes aqui, próximas poderia ter acontecido isso, né, por causa das 3 doações. Mas como eram os 3 em conjunto, e eles foram inteligentes, porque imagina o seguinte, eles vieram lá de Minas Gerais, da região de Paraguaçu. Tomaram posse aqui de extenso território. E era normal tomar posse, né? Não tinha 12 dono, mil né? alqueires, isso aqui não tinha dono, era tudo terra devoluta, né? E também tem uma coisa, a gente acha que esse pessoal veio aqui de bobeira, eles não vieram de bobeira para cá. Naquela época, em 1840, 1845, o Congresso Imperial começou a discutir a chamada Lei da Terra, tá? Que era um projeto de Dom Pedro II, encaminhado ao Congresso Imperial para impedir justamente posse de terra. Tá? Ou seja, a partir da promulgação daquela lei, qualquer pessoa tinha que provar o domínio, a compra da terra. Entendi. Tá? Então, o que aconteceu? Quem não tinha terra e tinha um pouco de posse, e naquela época dinheiro era uma coisa escassa, saiu e foi se apossar das terras. Sim. Porque ele sabia que quando saísse a lei, ele poderia regularizar. E foi o que eles fizeram. Tá. E isso pode ter atraído essas pessoas para vir para cá. Quer dizer, não foi uma calmaria que desviou as caravelas. Não. Né? O problema é que lá em Minas não tinha mais espaço. Vieram para cá. Certo. Vieram para cá, que tinha terra boa. A última cidade era Jaboticabal. Barretos, que foi fundada na mesma época de Rio Preto, a diferença de 2 ou 3 anos. Eles vieram para cá e tomaram posse. Foi a minerada que fez uma isso. Uma minerada. 160 famílias de mineiros vieram para cá de uma pancada só. Né? E o surgimento da cidade era propício para quê? Para que eles pudessem ter um lugar para comprar e vender, né? E depois ter um cartório para poder casar, batizar os filhos e tal.
É uma preocupação de mercado também, né? Exatamente. De negócio, de gerar Exatamente. negócio, etc. Por exemplo, o Áureo Ferreira não saiu daqui há 30 anos atrás, foi lá fundar uma cidade em Minas. Né? Para quê? Para valorizar as terras que ele comprou em volta. Tá, isso é normal e é legítimo. Normal, né? E é legítimo. Não tem dúvida. Né? Aliás, as cidades surgiram assim, né? Essa é uma história brasileira, né? Bem comum isso. Lelé, bom, a igreja sempre teve um papel muito preponderante nessa história toda. Você andou ao lado dos pioneiros, no mínimo em contraposição em alguns momentos aos pioneiros, mas quase sempre ao lado dos pioneiros, etc. O que é de verdade, o que é lenda, o fato de se encontrar, por exemplo, a imagem de São José de Botas boiando no Rio Preto, como é que é isso? Como é que a história justifica isso? Aí é que entra toda a questão. Por causa da Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, saiu essa conversa. Tem duas coisas que, por exemplo, a lenda do Pássaro Azul, que ninguém sabe de onde apareceu isso. Daqui a pouco vamos conversar sobre ela também. Ninguém sabe onde apareceu, mas vamos para o São José. O São José é mais consistente, tá? Quando nós começamos a fazer pesquisa, batemos em cima do São José. A informação que a gente tinha era de que a dona Mariana, mulher do João Bernardino, e a Maria Madalena, que era uma escrava da casa, que era companheira dela, para baixo e para cima, João Bernardino era escravagista, tinha escravos. Aqui em Rio Preto, o censo de 1872 aponta a existência de 260 escravos na região. Tá? Era quase 20% da população. Tá? Mais os negros que eram livres. Tinha também mais uns 200 que eram livres. Então, quer dizer, 40% da população ou era negra ou era parda. E aqui, antes da chegada desses pioneiros mineiros, existia aqui uma tribo de índio Guarani, uma tribo diminuta, mas um grupo de índios Guarani. E, para entender um pouco, todas essas tribos eram inimigas entre si. Então, do lado de lá do Rio Tietê, nós tínhamos os caigangue, que eram muito violentos, que assaltavam as monções, os bandeirantes que desciam o Tietê para ir para Cuiabá. O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, no livro Monções, ele acredita que 40% de todas as monções que saíram de São Paulo para Cuiabá, quando chegavam aqui no Avanhandava, já estava todo mundo morto. Quem não morreu no caminho, morria aqui. 40%. Né? Uma coisa complicada. Os caigantes tinham um costume legal, rapaz. Os índios americanos escalpelavam, né? Não, eles levavam a cabeça inteira, cortavam o pescoço, não tinha nem o trabalho. Índio preguiçoso já também, né? Não tinha nem o trabalho de escalpelar os caras. Aqui, nessa nossa região, entre o Turvo, o Rio Grande e o Avanhandava, ficavam os índios guaranis, que eram nômades. Certo. E do outro lado, em Minas, os caiapós. Tá? E os caingangues eram também conhecidos como coroados. Coroados, isso. Tá. Aqueles que ficavam, se embarreavam. Coroados porque tinha uma forma de cortar o cabelo, sei lá. E os guaranis, eles aprenderam lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, eles foram catequizados pelos jesuítas em 1600. Né? Quem viu o filme A Missão, né? Sabe um pouco disso. E eles aprenderam, né, que se eles andassem com imagem de santo, os homens brancos achavam que eles já eram catequizados. Eles eram, né, não eram mais... selvagens. Né? Não eram mais selvagens. Né? Eu acho que índio, porque é índio, não é inteligente. Né? E evitava com isso a agressão do homem branco. Então, quando os homens brancos chegaram aqui, esses caras estavam aqui. A Avelina Diniz contava que o João Bernardino chegou a contratar esse pessoal aqui para ajudar a derrubar mato. Né? E pagava eles com pinga, com fumo, com bugigangas. E que eles usavam a roupa, por exemplo, até ela derreter no corpo. Olha só que coisa fantástica. E que esses índios desapareceram daqui em 1880, 85, por exemplo, quase 40 anos depois da fundação da cidade. Eles viveram juntos aqui. E um dia eles sumiram. Quase já no século XX, quase no século XX. No século XX, já em 1906, 1908,
Nós temos notícia de ataque de índio caigangue ali na beira ali onde é Castilho hoje, né? Ali na estação da Estrada de Ferro, Havaiandava, da Noroeste Paulista, né? Eles estavam aqui, eles ficaram aqui, continuaram convivendo com os homens brancos aqui, né? E teria sido numa choça dessa aí abandonada pelos índios Guarani que elas encontraram essa imagem de santo esculpida em madeira, inclusive com algumas queimaduras, né, deve ter passado por algum incêndio, e coberta com uma caixa de marimbondos, né? Então a narrativa ela é muito minuciosa para você discordar dela, né? Então esse São José de Botas também tem uma historiadora no estado de São Paulo que diz que na época dos bandeirantes ele era um santo muito popular porque quem usava a bota ele tem bota de bandeirante. Porque o São José, pai de Jesus Cristo, não tem bota. Exatamente. Não existia bota lá naquela época. Exato. Então, é um santo feito à imagem e semelhança dos bandeirantes, né? E que ficou aí na mão dos índios durante um certo tempo. Lelé, bom, e aí o povoado foi criado, começou a nascer, devia ter no início 50 habitantes, 60, foi crescendo, etc. Como explicar o desenvolvimento de Rio Preto ao longo desses últimos 160 anos? Não tinha isso, né? A hora que você pega os documentos, você vai descobrir que os moradores de Rio Preto deram um passa-moleque na Câmara de Araraquara, e a Câmara de Araraquara deu um passa-moleque na Assembleia Legislativa. Tá? O que eles fizeram? Eles coletaram, ficaram 2 anos coletando assinaturas dos moradores em volta. E, quarteirão número 1, quarteirão número 2, quarteirão número 3. Em tese, todas essas pessoas moravam, né, dentro de um conglomerado urbano, dentro de uma aldeia, de um povoado. Mas, na verdade, não é assim. Certo. Tinha gente que morava lá onde hoje é Tanabi. Outro morava lá onde é Nova Granada, Onda Verde. Eles eram, na verdade, espalhados no território de Rio Preto. Certo. Aí eles fizeram um documento, encaminharam para a Câmara pedindo a criação do cartório do Distrito de Paz. Mas o Distrito de Paz precisava ter um conglomerado urbano, assim como hoje. Certo. Antes de distrito foi vila e freguesia, né? Mas isso aí é uma coisa muito complicada para explicar. Sem dúvida. Porque até a República não existia não existia figura de município, existia figura. Ele era povoado, aí ele era elevado à categoria de vila, e a freguesia era uma denominação religiosa. Tem a ver com a igreja, né? E não política administrativa. Sem dúvida. Né? Mas vamos ficar no tempo como se fosse no tempo de hoje, que é mais fácil das pessoas entender. Por exemplo, Schmidt é um distrito. Sim. Então, se hoje fizer um plebiscito em Schmidt, ele pode se tornar município ou não. Sim. Talhado é um povoado. Não pode fazer, não pode virar cidade, enquanto não for elevado à categoria de distrito. Exato. Né? Mas naquela época não tinha nem isso, era a Câmara que referendava. A Câmara de Jaboticabal, quando recebeu esse documento, o intendente lá, o chefe de polícia, deve olhar e falar, nossa senhora, graças a Deus, eu vou me livrar daquele bairro de Rio Preto. Você imagina 200 quilômetros hoje. Sem a menor condição viária, né? Viária, não tinha estrada, não tinha... Era a cavalo, a pé. Tinha um picadão, que era o chamado picadão de Cuiabá. Né? Você corria o risco de... Se você está sozinho, ninguém viajava sozinho naquela época, porque você corria o risco de ser atacado por uma onça, né? Para ser atacado por um bandido homiciado aí na mataria, para atravessar os córregos. Imagina se atravessar tudo a cavalo, né? Se atravessar um rio a cavalo, porque não tinha ponte. Não? Sabe quando um vereador de Araraquara pôs os pés em Rio Preto? Nunca. Nunca. Não tinha como vir aqui. Eles autorizaram a criação. Autorizaram, passaram para frente. A Assembleia lá, você acha que ia sair deputado de São Paulo para vir ver se Rio Preto existia, de fato. E o distrito era geograficamente enorme, né? Enorme, 25 mil quilômetros quadrados. De alguns países europeus, por exemplo. Exatamente. Aí foi criado o distrito em 1855 pelo conselheiro Saraiva.
né, que era o governador, presidente do estado, da província de São Paulo, na época. Certo. E criou-se um distrito com 25 mil quilômetros quadrados. É quase o tamanho de Cuba, né? Quase o tamanho da Bélgica. Isso. Né? Uma maluquice aquilo, né? Mas era assim, né? Era assim. Né? Até hoje é assim. Você pega, por exemplo, municípios aí no Mato Grosso, que são verdadeiros estados, né? Exato. Altamira, por exemplo, no Pará. São municípios muito grandes. Sem dúvida. Bom, e a história da lenda do pássaro azul? Você disse que é lenda mesmo, né? Não tem nenhuma comprovação, nenhuma indicação de que seja alguma coisa que tivesse acontecido. Não. E humanamente impossível de existir. Então, o que é essa lenda? Eu um dia escrevi isso e disse que isso foi uma invenção da Igreja Católica para fortalecer aquela questão do Laudeme. Entendeu? Por quê? Ninguém sabe quando surgiu essa lenda. E a lenda é simples, olha só. Vamos pegar aqui a inteligência das pessoas, raciocinar só um pouquinho. Que o Luiz Antônio, o Antônio Carvalho e o Vicente Ferreira Neto chegaram aqui, montaram um acampamento ali na beira do Rio Preto e saíram para fazer um reconhecimento dos terrenos para eles demarcar áreas deles. E que entraram na mataria. Né? Isso aqui era mato mesmo. Mato, muito mato. E quando fundou Mirassol, em 1910, chamou São Pedro da Mataúna. E foi, ao contrário do que a TV Tem diz, aliás, o J. Ávila devia orientar os seus jornalistas a procurar um historiador de vez em quando, para não falar besteira. Primeira coisa, girassol, meu amigo da Rede Globo, girassol não é planta nativa do Brasil. Pois é. Tá certo? Então, portanto, não tinha plantação nenhuma de girassol em Mirassol quando a cidade foi fundada. Tá? Então, coloca isso na cabeça aí, viu, pessoal da Rede Globo? Não, TV o Mira, né? Aí o prefixo Mira olhe, veja, em espanhol. Exatamente, porque quando eles abriram a clareira, inundou aquilo de luz. Entendeu? É Mirassol, é de mirar o sol, não é de girassol que está no chão. Então, um idiota qualquer passou isso lá para a TV Tem, e até hoje eles estão usando isso para dizer que Mirassol chama Mirassol por causa de girassol. Não, aí, não dá nem para discutir. Bom, vamos lá. E aí, os três teriam se perdido na mata. Primeiro, é gente que nasceu dentro do mato, acostumado com o mato. Aprendeu a viver com o mato. A gente do século XX aqui, eu sou de 1959, nos anos 70 a gente vivia dentro do mato, às vezes ficava o dia inteiro sem comer, comia as coisas que tinha lá. E aí eles ficaram com fome, com sede, não conseguiam encontrar o caminho de volta, passaram 3 dias procurando e tal. Peraí. Aonde será que eles se perderam? Em qualquer lugar da região de Rio Preto, que eles andassem 3 dias sem encontrar um corvo. Que seria a referência, né, para voltar para onde estiver. Meu amigo, não tem como. Para qualquer lugar que eles andassem, ia bater num corvo. Então, imagina que eles entraram demais e foram lá para trás do solo sagrado hoje. Anda para frente, tem o Barra Grande. Anda para o lado, tem o São Pedro. Anda para o outro lado, tem o Piedade. Anda para o outro lado, tem o Piedadinho. É impossível. Impossível mesmo naquela época você andar aqui na região de Rio Preto 5 quilômetros sem encontrar um corvo. Sobretudo se tratando de pessoas familiarizadas com aquilo. Sem dúvida. Tá? E comida também, porque o mato tem comida. E naquele tempo tinha demais. No mínimo, um piriá eles iam achar para comer. Certo? No mínimo, gabiroba eles iam achar para esse cerradão. Gabiroba, viludo, cabeça de nego, é uma profusão de coisas para se comer. Entendeu? Então, aí que no terceiro dia, já com muita sede, morrendo de fome, os 3 se ajoelharam, fizeram oração e cada um prometeu um pedaço de terra para o seu santo de devoção. Tá. E onde que está esse registro? Quem registrou isso? Foi feito depois também, não existe? Não tem. Tá. Não tem. Não tem. É de ouvir falar. O meu avô falou que aconteceu isso. O meu bisavô falou que aconteceu isso. Entendeu? Não tem. É insustentável. Por isso que é uma lenda.
Lenda é aquilo que não tem como existir. Lenda é lenda. Lenda é lenda. Então, uma lenda do pássaro azul. Aí que no dia seguinte apareceu um pássaro azul, e que esse pássaro era muito diferente, começou a cantar, e aí um deles resolveu, olha, o pássaro está mostrando o caminho para a gente. Aconteceu um milagre. Não dá nem, muito menos saber que espécie de pássaro era essa, né? Não dá para saber. Azul. Podia ser uma das andorinhas azuis que chegaram a povoar o centro da cidade. Uma gralha azul lá do Paraná, que veio para cá, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, mas isso acaba sendo legal, porque as crianças gostam dessa história. Sim. E aí, através dessa história, você acaba abrindo o caminho. Isso é que nem vinho branco, né? Lembra que a gente tomava aquele vinho brabo, livre falmuche, né? Que não é nem vinho, né? Que não era nem vinho, né? Aí a gente aprendeu a beber vinho com aquilo, né? Com chapinha. O brasileiro aprendeu a dirigir num Fusca, né? Exato. Foi DKV, assim. eu aprendi no DKV, né? Mas DKV já era um carrinho, né? Muito legal. E é isso. Então, a verdade é o seguinte, a cidade foi fundada... Você estava dizendo é importante, né? Quer dizer, isso aproxima essas coisas fantasiosas, etc., aproximam a criança, sobretudo, do interesse de estudar história. É o imaginário acaba sendo popular, importante, né? isso. Exato. Você contar a história do jeito que se conta é muito chato. Ora, você ter uma historinha para contar junto é outra conversa. Aí acende o interesse da molecada, eles começam a imaginar, nossa, mas como será que era o santo, né? Nossa, eles iam morrer de fome, no meio do mato, não tinha nada ali e tal. Né? Isso é muito legal para você chamar a atenção da criança e começar a contar a história da cidade. Lelé, e esses pioneiros aí, esse grupo que você falou que se guiou pelo pássaro azul aí, que se perdeu ali na mata, eles tinham conhecimento de João Bernardino de Seixas Ribeiro, se conheciam, eles sabiam da existência um do outro, como é que foi isso? Então, o Rei, eu acredito, aí entra outra história. A história de que o pai do João Bernardino teria prestado um favor para Dom Pedro II, e Dom Pedro II deu uma sesmaria. Não existe essa história de sesmaria. O último cara que recebeu uma sesmaria no Brasil foi em 1600 e cacetada, e a sesmaria dele era pequenininha, começava aqui perto de Campinas e ia até no Paraguai. Né? Então, era um país. Mas que ele teria recebido a doação de umas terras de Dom Pedro II. Bom, nós não temos documentos sobre isso, também não fomos pesquisar, né? Teria que perder um tempo aí e pesquisar o Diário Oficial lá de 1840, 1850, para ver se o nome do pai do João Bernardino apareceria em alguma doação do Império. O certo é que eles vieram para cá, eles moravam na região de Casa Branca e vieram para cá, e o pai do João Bernardino se fixou ali na Vila Ventura, perto de Ibirá, aquela região ali, e o João Bernardino veio para cá. Certo. Ora, por que ele veio para cá? Nós não sabemos. De quem que ele comprou o terreno para fazer a casa? Nós não sabemos. Talvez de ninguém, porque era da igreja que não tinha ninguém, não tinha igreja aqui, não tinha... né? E, agora, o que nós sabemos é que o documento, e é por isso que se comemora em 1852 de verdade, porque houve um documento encaminhado para a Câmara em 1852, assinado por alguns moradores e escrito pelo João Bernardino, avisando lá, pedindo a criação de um distrito. Aí o que acontece? A Câmara pediu de volta um abaixo-assinado. E eles mandaram esse abaixo-assinado em 1854, 55, por aí. Né? Então, esse documento é que faz com que a gente acredite que a cidade foi fundada em 1852. Os registros, então, realmente históricos de Rio Preto são precários, né? Ainda bem que não faz tanto tempo assim. Para a história, só 160 anos é pouco, né, Lelé? Então, quer dizer, eu imagino que é aí que tenha dado para reconstituir essa história, claro que com falhas e com invencionices. E também tem uma coisa, a diferença seria muito pequena, porque a gente sabe que o João Bernardino mudou para cá em 1851. Né? E isso está registrado, que ele veio para cá em 1851. Agora, se ele tinha conhecimento pessoal com os outros pioneiros, não existe registro. Eu acredito que eles tinham. Tá. Eu acredito que eles eram todos parentes. Né? Tinha graus de parentesco entre muitos deles. Né? Porque você não vai... Se eu chegar aqui, por exemplo, eu mudo lá para o Amazonas. Eu chego aqui para você e falo, rei, vamos lá para... Vamos fazer um jornal lá, pô. Né?
Aí você vai falar, olha, você está ficando louco, rapaz, eu vou sair daqui, mudar para o Amazonas para montar um jornal. Naquela época era de, vamos lá que tem terra. Né? O cara tem que confiar muito nesse outro aqui para ele pegar tudo que ele tem lá em Minas e se mudar de Malicuia para cá, para um lugar onde não existe nada. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que eles eram amigos e parentes entre si. Tá, mas isso é só uma suposição sua, suposição, não há registro a respeito disso. Não tem. Agora, parentes eram o Luiz Antônio, o Antônio Carvalho e o Vicente Ferreira Neto. Certo. Uma parte da história diz que eles eram irmãos, o Luiz Antônio e o Antônio Carvalho. E o Vicente Ferreira Neto seria um agregado que veio com a família. Eu já tenho outras informações baseadas em documentos que diz que o Antônio Carvalho era pai do Luiz Antônio. E o Vicente era primo da Maria Teresa, da Teresa de Jesus, que é a mulher do Luiz Antônio. Tá? Agora, isso tudo são... Cada historiador, cada um busca os seus documentos e vai trabalhando até que se comprove as coisas. Até porque não existia nenhuma coluna social, nenhuma revista Caras ali na época. Então, é o caso, por exemplo, do João Bernardino. Se você pegar, inclusive recentemente a Cecília escreveu isso, eu liguei para ela depois, que o João Bernardino morreu em Rio Preto, senil, morreu em Rio Preto, com todas as suas faculdades mentais, senil com 100 anos de idade. Tá. Acontece que, quando o João Bernardino morreu, em abril de 1907, existia um jornal na cidade. E o jornalista escreveu a morte dele. Morreu anteontem o João Bernardino César Ribeiro, fundador da cidade, aos 88 anos de idade, perfeitamente lúcido, mas padecendo de longos sofrimentos. Quer dizer, ele estava doente, mas ele estava lúcido. Está registrado. E dizendo, até a cidade onde ele nasceu. Que uma coisa que o Leonardo não conseguiu levantar, Leonardo Gomes. Certo. Então, o Leonardo Gomes deu 8 localidades onde ele poderia ter nascido. Nenhuma coincidiu com a cidade onde ele nasceu. Tá certo. Que é a cidade? A cidade de hoje chama Liberdade. Fica ao lado de Aiuroca, entre Aiuroca e Andrelândia, lá em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, perto da região ali de Campanha. Lelé, vou pedir sua permissão um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo aqui. E beber uma água. Beber uma água. Vamos. E a gente volta aqui para conversar sobre esses meandros da história de Rio Preto, aí, que amanhã comemora 162 anos de fundação. O intervalo é até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Das sementes da luta e trabalho brotam flores de puro ideal. E a cidade, ao compasso do malho, vai seguindo na marcha triunfal. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé vão levando para a glória o pendão de São José. Parabéns, Rio Preto.
Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pelo Canal da Cidade, TV da Cidade, canal 16, de São José do Rio Preto. Lelé Arantes, historiador, jornalista, memorialista, uma pessoa totalmente integrada, absorvida com essas coisas da história de São José do Rio Preto. Aliás, uma ligação a sua com a história de São José do Rio Preto deve ter o quê, Lelé? Uns 40 anos, 30 anos? Não, 31. 31 anos. 31. É. Eu vim para cá na verdade, eu vim para cá em 81, mas aí depois eu fui embora, fiquei um tempo no Pará e voltei em fevereiro de 83. Então eu costumo fazer minha trajetória a partir de 83 para cá, né? Sim. Que aí onde eu fixei residência aqui mesmo para valer. Tá, e você é natural de onde? Você nasceu onde? Eu nasci em Bálsamo. É bom, você nasceu praticamente no município de Rio Preto, no distrito de Rio Preto lá atrás, né? Eu nasci em Bálsamo, fui criado em Cosmorama, meu pai nasceu em Talhado. Meu pai é rio-pretense de Talhado, né? Minha mãe nasceu em Duplo Céu, aqui em Palestina. Então nós somos todos aqui da região. Sem dúvida. Lelé, e João Bernardino de Seixas Ribeiro é considerado, pela maioria das fontes citadas, históricas, etc., como o fundador de São José do Rio Preto. Pelo que você está me dizendo, a gente deve considerar a possibilidade de ter havido outros fundadores, Luiz Antônio e etc. Essa é uma controvérsia histórica da cidade, é isso mesmo? Quando a gente fala que ele é o fundador, Rei, não está errado, tá? Porque foi ele quem construiu a primeira casa que deu origem ao núcleo urbano. Certo. Essas pessoas já estavam aqui, as outras, antes dele. Mas elas construíram as casas fora da onde surgiu o núcleo urbano. Por exemplo, o Luiz Antônio da Silveira, segundo as informações que a gente tem, a sede da fazenda dele, a casa onde ele morou a vida inteira, foi aqui, onde hoje é o Dom Lafayette. Né? O nosso amigo Vicente Ferreira Neto, lá em cima, onde era conhecido como Retiro antigamente, que na verdade é lá perto do Pio X, lá para cima. Né? E o Antônio Carvalho, nós não temos referência de onde foi que ele construiu, mas ele provavelmente deve ter construído a casa dele aí na região de onde hoje está o Quinta do Golfe, por aí. Né? Não temos certeza disso, ou talvez na Maceno, mas nós não temos certeza. Não há foi aqui. Tá. Né? Diferente do João Bernardino, que nós sabemos onde era a casa dele. Né? E por isso ele é considerado, então, o fundador. Pela maioria das fontes, um fundador. Mas os outros também são fundadores, porque ele sozinho não fundaria a cidade. Né? Agora, o que nós sabemos é que em 1867, portanto, 15 anos depois da fundação da cidade, 52, 15 anos, passou aqui o futuro Visconde de Tuné. Isso. Né? O tenente Alfredo de Scragnoli, né? Scragnoli de Tuné. Isso. De Tuné. Que vinha da retirada da Laguna e entrou ali em São Francisco de Sales, atravessou o Rio Grande, pegou a estrada Picadão de Cuiabá, passou por onde hoje tem Riolândia, essa região toda, e veio sair aqui em Rio Preto. Foi quando ele fez previsões pouco animadoras sobre o futuro da cidade. Né? Ele chegou à noite com chuva e saiu de manhã cedo com chuva. Né? E ele fez a seguinte observação: olha, São José do Rio Preto, ele usa a palavra inteira São José do Rio Preto, ele não usa Rio Preto, diz que pernoitou na casa de um paulista muito simpático, né? Que é o João Bernardino, que na verdade era mineiro. Mas o João Bernardino deve ter falado para ele: não, eu vim de Casa Branca, né? E não falou de Minas. Então o historiador, que ele, um dos maiores historiadores do Brasil, anotou e foi embora. E ele fez o seguinte, disse o seguinte, que esse vilarejo tinha meia dúzia de palhoças, não foi nem uma dúzia, meia dúzia de palhoças e uma igrejinha caindo aos pedaços. E que provavelmente isso aqui não ia prosperar. Né? Foi a visão que ele teve. E ele foi embora. Né? Então, essa igrejinha era que eles tinham construído lá em 1852, 53, com o Manuel Pompeu. Lá na Catedral, lá mais ou menos ali, naquela região. Na verdade, é onde hoje está a Praça Rui Barbosa, ali atrás da Catedral, né? Tá. Na frente da Catedral, né? Porque, na verdade, a frente da Catedral é para Rui Barbosa.
não é para trás. Tá. Né? É uma coisa esquisita, que todo mundo acha que é ali pela Dom José Marcondes, à frente da catedral, e não é. Né? A catedral antiga era, né? A catedral antiga era, mas essa não é. Né? Muito doido tudo isso. E o Visconde Tuné faz essa afirmação e vai embora. Então você percebe que a cidade demorou muito para evoluir. E aí quando você vai chegar, mais alguns anos depois, em 1872, quando é feito o recenseamento, né, pelo governo imperial, vai mostrar que o município de Rio Preto, o distrito de Rio Preto, a vida de Rio Preto, com as casas em volta nas fazendas, tinha 2.600 moradores. Do tamanho da Bélgica, mais ou menos com 2.600 2.600 moradores, dos quais 260 e pouco eram escravos, outros 200 eram empregados, e os outros eram da família das fazendeiros lá. As famílias naquela época tinham 10, 12 filhos, 14 filhos, 15 filhos. Né? Eram famílias muito grandes e tinha os agregados. Né? Diferente de hoje, você tem carteira assinada. Naquela época, o cara, por exemplo, tem muito caso desse. Morre o pai, morre a mãe, fica uma criança. E a criança não tem para onde ir, fica onde? Na família da onde ela está vivendo. Isso. E aí ela cresce como sendo membro da família e, na verdade, ela não é membro da família. Né? Era o filho de criação. Né? A dona Avelina. Era muito comum. A dona Avelina, por exemplo, ela declarou que ela tinha 20 e poucos filhos de criação. Ou então a família ia largando para trás. Né? Tem 10 filhos, larga um aí. Fica aí, né? Vai ter futuro aí. Então... E quando começaram os fluxos migratórios que determinaram o crescimento demográfico da cidade? Né? Nós tínhamos aí 2.000 habitantes, um tamanho da Bélgica, né? Isso. Houve um momento histórico que começou a haver procura de gente para cá, né? Quando que isso aconteceu? A partir da criação do município, né? Em 1894. Para você ter uma ideia, em 1894, quando surgiu o município, o aglomerado aqui de Rio Preto tinha 1.000 habitantes. Quer dizer, 1.000 habitantes, se você pegar... Naquela época, famílias grandes de 6, 7, 8 pessoas, isso aqui devia ter, no máximo, 150 casas. Né? E se você pegar as fotografias de 1909, você vai ver que eu estou falando de 150 casas, estou sendo generoso, né? Muito generoso. Porque a vila era realmente muito pequena, apesar da região ter muitas fazendas. Né? Aí começam a chegar, em 1890, chegam os italianos, começam a chegar as primeiras famílias espanhóis. Já substituindo a mão de obra escrava, né? A mão de obra escrava de Rio Preto, o rei, ela praticamente não foi substituída porque ela praticamente não existiu. Sim, né? mas os italianos e os espanhóis vieram para o Brasil para trabalhar nas fazendas, né? Trabalhar nas fazendas que estavam sendo abertas aqui com o café, né? Porque esses 200 escravos que tinha em Rio Preto em 1872, você pegar... Eles moravam tudo em volta da casa, eles faziam parte da vida da família, mas eles não eram de ir para a roça, carpir café o dia inteiro, não, vivia junto tudo, né? O próprio fundador, João Bernardino de Seixas Ribeiro, você já disse, era escravagista, né? E há registro de que ele teria um filho com escrava. 4. 4 filhos. Segundo uma entrevista que o Basileu Toledo França fez com o negro, com o João Moura, em 1943, e esse João Moura teria sido criado também em volta da Barra da Saia, lá da Dona Mariana, ele teve 4 filhos legítimos, né? Com a Dona Mariana, e 4 filhos com uma outra Mariana, que era uma Mariana negra. Só que esses 4 filhos aqui não eram reconhecidos como filho dele. Muito comum no Brasil daquela época. Então, quer dizer, o João Bernardino ele foi igual todos eram, né? Tinha lá os seus filhos com a escrava, tinha os filhos dele com a mulher de verdade, e era assim que a banda tocava, né? Lelé, e aí no final do século XIX, 1890 e pouco, o município foi criado, não é isso? Isso. No começo do século XX, a chegada da estrada de ferro deve ter sido um outro fator importante, não é? Demograficamente, a questão do município e as fazendas. Agora, economicamente, o fator econômico
explodiu economicamente com a chegada da estrada de ferro. 1912, né? Isso. E ficou um tempo parado aqui, né? Quer dizer, Ficou 23 anos parados aqui, né? 21 anos, né? Até 1933. Esse período de 21 anos foi um fator preponderante para Rio Preto se tornar o que ela é hoje, né? Por quê? Porque começaram a surgir nesse período, entre 1890 e 1910, começaram a surgir as vilas, né? Surgiu Cedral, Bonifácio, Ubarana, Nova Granada, Mirassol, Tanabi já existia, já era um vilarejo, o Viradouro lá embaixo também já existia, mas era tão pequeno quanto, menor ainda do que é hoje, né? E as fazendas. Como o trem parou em Rio Preto, tudo vinha para Rio Preto e distribuía. E tudo vinha para cá e ia embora. Para ir para né? Porto. Para o Porto de Santos, para São Paulo. A região já era uma forte produtora de café. Já. Eu entrevistei o doutor José Arroio Martins, que ele dizia que em 1912, 1915, em Mirassol, o movimento começava às 4 horas da manhã, que você ouvia de longe o tilintar de carroça chegando com carregada de coisas e carro de boi, aquela gente toda, aquela azáfama, aquela poeira, né? Em Mirassol, você imagina como era em Rio Preto, que era já maior, bem maior que Mirassol. Então, tudo convergia para Rio Preto e tudo saía de Rio Preto. E além dessa questão da produção agrária mesmo em si, a cidade deve ter começado a atrair outros tipos de profissionais, né? Advogados, médicos, etc. Já que devia haver, imagino que houvesse grandes questões a serem resolvidas na justiça, não é isso? Vamos tentar mostrar o seguinte. Em 1909, 1910, antes da Estrada de Ferro, nós temos aqui 3 ou 4 médicos. Em 1918, quando foi feito o primeiro livro da história de Rio Preto, já existiam em Rio Preto 14 médicos e mais alguns na região. Advogados aqui era a meca dos advogados. Os advogados vinham para cá para ficar ricos e realmente ficavam. Meca dos engenheiros, porque tinha muita medição de terra. Então, os engenheiros agrimensores viviam ou em Barretos, ou em Jaboticabal, ou Rio Preto, né? O Eufli Jales, por exemplo, ficou rico medindo terras, né? Porque quando o cidadão media a terra, aí tem o agrimensor honesto e tem aquele que é desonesto. Por exemplo, ele ia medir uma terra, 400 alqueires. Meu amigo, se ele desviasse 40 alqueires para ele, o cara não ia nem ficar sabendo. Não tinha como saber. Tinha que ficar sabendo, era ele que tinha que detinha o conhecimento. Exato. Né? Ou então ele recebia em terras. Ele ia fazer a agrimensura de uma fazenda aí ficava 6 meses lá dentro do mato fazendo agrimensura. Uma fatia era dele. Fala, essa fatia aqui é minha, você não precisa me pagar. E foi assim que o Eufli ficou rico. 160 mil alqueires da fazenda Santana da Ponte Pensa para o Estado e recebeu em terras. E muita terra, né? E muitos ficaram ricos desse jeito. O Golino ficou rico em Rio Preto desse jeito. Mas no final da vida ele levou o golpe do baú, né? Passaram a perna nele e ele acabou morrendo pobre aqui em Rio Preto. Mas ele tinha ficado rico fazendo agrimensura. Sem dúvida. Né? Lelé, eu tenho acompanhado, claro que tem muito assunto para a gente conversar, se a gente vai falando aqui, nós devíamos fazer 24 horas de programa aqui que dá para conversar. Dá para conversar muito. Sobre isso, né? Mas, por exemplo, a questão os prefeitos. Eu já tinha um relacionamento com você, tinha amizade com você, trabalhávamos juntos na época que você começou a escrever esse trabalho todo. De vez em quando você chegava na redação e falava, nossa, descobri que fulano foi prefeito numa época lá que ele não constava como prefeito e agora consta. Hoje já está resolvido isso, hoje a gente sabe, já tem mais precisão para afirmar que os prefeitos de Rio Preto foram esses registrados na história aí. E quais foram esses casos mais assim estranhos que nas pesquisas apareceram ao longo do tempo? Ô Rei, modéstia à parte, eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso. Eu sei disso. Tá? Foi um trabalho que eu me debrucei em cima dele e fiz questão de descobrir dias. Porque até o meu livro era assim, por exemplo, Aureliano Chaves, dias de 1930
de outubro de 1930 até janeiro de 1931. Não tinha. O dia é importante. Por quê? Para dar dimensão, senão a pessoa, né, e não sabe por quê. Então, veja bem, vamos começar lá atrás. Primeiro prefeito de Rio Preto, Luiz Francisco da Silva, de 1894 a 1895. Na verdade, era um legislador, né? Era um vereador ou coisa assim, né? O prefeito não existia, na verdade. Preciso entender o seguinte, até 1907 não existia a figura do prefeito, existia a figura do intendente, o intendente municipal. E ele, para ser eleito intendente, ele tinha que ser primeiro eleito vereador. E aí, entre os vereadores, ele era eleito o prefeito, o intendente. A partir de 1907 a partir de 1907, começando em 1908, surgiu a figura do prefeito. Também na mesma situação. Primeiro elegia-se vereador e depois seria eleito prefeito, entre o grupo. O mandato dos era de 3 anos e não remunerados. O mandato do intendente ou do prefeito era de 1 ano, mas era remunerado. Então, por isso, legislativo e executivo. Então, quando tinha a sessão, o prefeito entendava na condição de vereador. Aí a Câmara definia o que tinha que ser ele, então, na sua função de intendente, a Câmara havia decidido. Né? Entendi. A Câmara se reunia sempre no primeiro dia útil de cada mês. Era uma vez por mês. Então, o prefeito tinha 1 mês para fazer aquele trabalho, aí ele vinha para a sessão, prestava a conta daquele mês e aí ele tinha nova função para fazer. O modelo era interessante, né? Essa coisa. Na verdade, não é muito diferente da LSMP, né? Porque o prefeito hoje, tipicamente, claro, ele não participa das sessões da Câmara, mas ele tem meios de participar, de iniciar muito as decisões da Câmara. Isso acontece. Só que quem legisla é o executivo. Só que naquela época, o intendente não tinha nenhuma autonomia. A autonomia era inteira, 100% da Câmara. Ele era um burocrata. Tanto que o chefe político era o presidente da Câmara e não o prefeito. Né? Não o intendente. Entendi. O grande chefe político da emancipação, ele foi 7 anos presidente da Câmara. Ele poderia ter sido 7 anos prefeito, mas ele não foi. E o Adolfo Guimarães Corrêa, de 1902 a 1907, ele foi presidente da Câmara. Ele só passou a ser o prefeito, né, a partir de 1908, quando aí ele passou a ter o poder, de fato, e o presidente da Câmara perdeu os seus poderes políticos. Entendeu? Essa é a diferença. Então, por exemplo, o que eu descobri? Que o Luiz Francisco da Silva, na verdade, ele foi prefeito só 6 meses. Ele renunciou ao mandato dele. E aí entrou o capitão Luiz Pinto de Moraes, que completou o mandato dele. Certo. Aí, em 1905, foi eleito um novo prefeito, que foi o Francisco Antônio Braga, que ele vai ser reeleito em 2006 e fica até 2007. Então, o Luiz Pinto de Moraes havia ganhado 1 ano de prefeitura e o Francisco Antônio perdido 1 ano. Né? E aí nós fomos descobrir depois mais um monte de gente que havia assumido a prefeitura por até meses. Mais recentes, né? Tinha casos de... Recente aí, nós tivemos... Mas o Roberto do Vale, na verdade, já havia descoberto, mas ele não publicou o livro dele. Né? Então ficou no ar. Aí eu completei, inclusive os vereadores suplentes. Hoje, tanto a relação oficial da prefeitura, como a relação de vereadores e suplentes que assumiram a Câmara foram eu que levantei. Né, se alguém quiser, nós estamos abrindo o apetite das pessoas para essa pesquisa histórica. Né? Ter contato com esses livros seus, etc., ainda é possível encontrá-los ou já não mais? Alguns sim, né? Tem um site que eles possam procurar? Tem. Quem faz história em São José do Rio Preto tem o site. Só que Quem Faz História... Eu não distribuo essa lista. A pessoa vai ter que entrar ano a ano. Porque eu fiz ele em aspecto de ano a ano. Fazendo um livro novo, né? Então, fala sobre isso. 2 meses eu estou lançando um livro novo. Mais um livro bem centralizado na época atual nossa, com fotos novas, com fotos da cidade atuais.
mas sem esquecer o passado. O passado é sempre a referência. Então, por exemplo, se nós vamos falar da educação, vamos começar desde a primeira escola, lá em 1895, criada pelo Luiz Pinto de Moraes. Né? Aí a gente traz até as escolas atuais. Deve sair quando o livro? Previsão já? Já era para ter saído esse livro aí, mas eu preciso arrumar dinheiro, né? Porque livro é um negócio caro. Apesar que as pessoas não gostam muito de comprar, elas acham que a gente tem que dar o livro para elas, mas eu estou levantando dinheiro para isso. Nós, infelizmente, estamos chegando no horário limite do nosso programa. Eu queria só informar uma coisa para você que está em casa. O Lelé falou todas essas datas que ele cita aqui com precisão, com prodigalidade, ele vai falando de data, ele não está consultando nada, não tem nada escrito na mão dele, não tem nada aqui no chão, não tem nenhum papel, nenhuma anotação, não trouxe nenhuma cola. É realmente memória. Tá bom de memória ainda, né, Lelé? Graças a Deus, né? Olha, mas melhor do que eu, Agostinho Brandt, né? Ele esteve aqui outro dia, grande prazer conversar com ele também. Melhor do que eu, Agostinho Brandt. Ele tem uma memória prodigiosa, eu acho fantástico isso. Ainda bem, Rio Preto, eu costumo dizer que Rio Preto, em alguns aspectos, tem muita sorte. Ainda bem que ela tem a sorte de ter Lelé Arantes, Agostinho Brandt, teve lá atrás o Leonardo Gomes, vários outros, o Roberto do Vale, o Carlos Rodrigues Nogueira, que fez um livro em 1943, você tem o Oiticica Lins e o Raul Silva, que fez um livro em 1918, tem o livro da Comarca de 1929, tem a Nilce Lodge escrevendo lá no Diário hoje, você tem o Fernando Marques fazendo um trabalho legal de recuperação de fotografias, você tem o Vaelson, que anda que nem doido atrás de fotografias na cidade. E tem a Cecília, que trabalha muito com o perfil das pessoas. Outro dia eu tive uma discussão com tem um tempinho ainda, rapidinho? Rapidinho, Lelé. Com uma professora que falou que Rio Preto não tem história. Falei, olha, minha senhora, é o seguinte, Rio Preto tem, pelas minhas contas, 35 livros de história. Se a cidade não tiver história, então eu não sei em que cidade a senhora está morando. É até privilegiado, né? É privilegiado. Lelé, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu te agradeço aí. Obrigado. A gente conseguiu, de uma maneira muito bacana, com essa conversa bastante informal e com essa maneira objetiva e clara como você trata esse assunto, comemorar, de certa forma, esse aniversário da cidade, que completa-se amanhã, dia 19 de março, 162 anos. Obrigado, até a próxima. Volte sempre para a gente conversar sobre vários assuntos e para a gente combinar aquele vinho que a gente vive combinando, vive ensaiando e nunca combina, né? Eu acho que é melhor a gente trocar por chopp, né? Tá calor, o chopp é mais rápido. Tá certo. E mais fácil. Agradecimentos ao Lelé Arantes pela presença em nosso programa e agradecimentos a você que nos acompanhou mais uma vez nesta edição do Opinião Cidade. Desde já, você já fica convidado para o nosso programa amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade, canal 16. Até lá, pessoal. Um forte abraço a todos.